Boa tarde, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Antes de começarmos, não vamos esquecer de colocar o copinho com água para que a equipe espiritual possa fluidificar aí ao longo do nosso Evangelho. E também colocar o nome daquela pessoa que sabemos que está necessitando de vibrações aqui nos nossos comentários. Apenas o nome completo da pessoa, nada mais. A equipe espiritual, se Deus quiser, vai nos ajudar. Então nós vamos nos preparando, sentando confortavelmente nos nossos lugares. Vamos fechando os nossos olhos, respirando profundo e calmamente. E assim nós vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, pedindo a presença desses amigos aqui conosco. Saudamos as equipes de limpeza e defesa espirituais. Vamos permitindo que eles adentrem a nossa casa pela porta da frente, com suas tochas luminosas, suas ervas aromáticas, queimando, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade que estiver na nossa casa e preparando todos os ambientes para a leitura do Evangelho dessa tarde. Vamos nós também nos prepararmos para a leitura do Evangelho. Vamos nos ligando à espiritualidade maior e vamos vendo uma luz violeta bem brilhante adentrando o topo de nossa cabeça, harmonizando os nossos corpos sutis. Uma luz amarela bem forte como o sol do meio-dia no centro de nossa testa, harmonizando os nossos pensamentos, iluminando nossa mente perespiritual e facilitando a nossa ligação com os nossos mentores e com Jesus. Uma luz azul bem clarinha, como o azul do céu, envolve o nosso pescoço, principalmente a nossa garganta, harmonizando as nossas palavras. Uma luz dourada e rosa bem brilhante invade o nosso coração, harmonizando os nossos sentimentos e nos preparando para o amor incondicional. Um verde brilhante como o verde das matas no nosso estômago, harmonizando todos os órgãos internos, harmonizando cada função. Uma luz alaranjada como o pôr do sol invade os nossos rins e harmoniza todo o nosso corpo material. Já alinhados e sintonizados com os planos superiores, vamos saudando o Dr. Bezerra de Menezes, seus médicos, enfermeiros e padroeiros do espaço. Vamos pedindo a Dr. Bezerra nesse instante por aquela pessoa que conhecemos. Vamos pedindo que Dr. Bezerra e sua equipe querida possa socorrer essa pessoa que estamos pensando nesse momento. Você que também está nos acompanhando, se estiver precisando, abra seu coração para que as equipes queridas possam também levar a você. E juntos, vamos abrindo os nossos corações e vibrando muito amor, ectoplasma, magnetismo, oferecendo todas as cores do arco-íris, para que a equipe médica possa levar essas energias, essas vibrações aos 4 cantos do mundo. Aonde houver um leito de dor,
seja em casa, no hospital, no asilo, no abrigo, em qualquer lugar. E que cada um possa receber conforme os seus merecimentos e suas necessidades. Vamos nos ligando a Francisco de Assis, o humilde por excelência. Vamos pedindo a Francisco que nos ajude, através dos seus exemplos de amor, a colocarmos na nossa vida e na nossa prática diária esses ensinamentos de amor ao próximo, caridade, humildade, misericórdia. Esse espírito abnegado seguiu Jesus quando tinha apenas 14 anos. Durante toda a sua trajetória, amou e exemplificou tudo aquilo que viu Jesus fazer. Já idoso, ficou conhecido como João o Evangelista. Já nos planos superiores, recebe novamente a visita de Jesus, que vem pedir a ele que ele retornasse à Terra para ensinar à humanidade novamente o seu Evangelho, porque nós, como humanidade, já tínhamos esquecido do básico, que era amar o próximo como a nós mesmos. E ele aceita mais essa missão e reencarna na Itália, em Assis, no século XIII. Recebe o nome de Francisco. E Francisco revoluciona a fé da época. E poucos, naquela ocasião, o compreenderam. Vamos nós também, pedindo a Francisco licença para adentrarmos os seus campos, aonde ele gostava de caminhar e de se sintonizar com Deus. As longas caminhadas e as meditações o coligavam à divindade, a Deus. Da mesma forma, vamos pedindo a Francisco que nos ajude nesse momento. Vamos tirando as nossas sandálias, pisando na relva úmida, sentindo o calor do sol no nosso rosto e o vento nos nossos cabelos. Vamos respirando profundamente, sentindo essa energia maravilhosa da natureza. O canto dos pássaros, que ele tanto gostava. As cores das flores e seus aromas. O voo brincalhão das borboletas. E nessa mágica multicolorida, nos transformamos em crianças novamente. Corremos alegremente por esses campos, aurindo toda essa energia. E de repente, vemos uma casinha branca lá embaixo. Como crianças curiosas que somos, vamos até lá. A porta está aberta. Curiosamente, olhamos no seu interior. E lá dentro, ao lado de um fogão a lenha, está uma jovem senhora. Ela nos vê, sorri para nós, estende os seus braços e corremos ao seu encontro. Nos jogamos no chão ao seu lado, colocamos a nossa cabeça em seu colo e dizemos assim: Maria de Nazaré, Mãe Santíssima,
Me ajuda, Mãe. Não permita que eu me sinta sozinho em mais nenhum momento de minha vida. Nem sozinho, nem perdido, nem desesperado. E ela nos aconchega fortemente em seus braços. Esse colo de mãe. Nos sentimos amparados, amados, protegidos. E ela nos envolve em seu manto de paz e de luz e nos leva até seu Filho Jesus. De joelhos à frente do Mestre, vamos agradecendo pelo seu Evangelho de amor, por todos que Ele envia em seu nome para nos ajudar. E com Jesus, ainda agradecemos por esta tarefa, por tantos aprendizados nesse momento da humanidade. Jesus nos leva ao Pai Criador e vamos agradecendo pelo dom da vida, por tudo que temos, que somos, e pedimos licença para iniciarmos a tarefa dessa tarde com o Pai Nosso, que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, livra-nos antes de todos os males. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos amados, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. E a lição que foi tirada hoje, de forma aleatória, como sempre, caiu o capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, o maior mandamento, item 1. Mas os fariseus, quando ouviram que Jesus tinha feito calar a boca aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, tentando-o, perguntou-lhe: o que acontecia nessa ocasião? Os saduceus, os fariseus, eles faziam de tudo para que Jesus caísse na contradição da lei de Moisés. Porque se ele falasse qualquer coisa que não fosse, se não fosse dentro da lei mosaica, o Sinédrio, que é o conjunto de sacerdotes do Templo de Jerusalém, teria todo o direito de mandar prender Jesus. Então, ao longo de todo o apostolado do Mestre, ele diversas vezes, como a gente vê aqui no Evangelho, ele é cercado por essas pessoas que, como a gente diz hoje em dia, malandramente jogavam algumas questões achando que Jesus ia cair em contradição com a lei mosaica, coisa que nunca aconteceu. Então, eles chegam perto de Jesus e perguntam a ele: Mestre,
qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Estes 2 mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. E assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também, vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículos de 7 a 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. Por que no Evangelho existe os trechos e eles colocam o nome do apóstolo, né? E o capítulo e o versículo. É só uma pequena observação para que a gente possa compreender melhor o Evangelho. Para aqueles que não sabem, o Evangelho, como nós conhecemos hoje, ele só começou realmente a ser escrito pelos discípulos 80 anos depois de Jesus. Porque eles já estavam sentindo que aqueles ensinamentos iam acabar se perdendo, porque eram transmitidos apenas verbalmente, de boca a boca nas reuniões. Então, eles começaram a deixar por escrito. E a igreja acabou reunindo todos os escritos que eram dos discípulos de Jesus, aqueles que estiveram ligados a Jesus diretamente. Todos os outros que fugiram desse período, nós conhecemos como evangelhos apócrifos. Então, voltemos à leitura. O reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar conta a seus servos. E tendo começado a tomar as contas, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E como não tivesse com que pagar, mandou o seu senhor que o vendessem a ele e a sua mulher e seus filhos e tudo que tinha para ficar pago da dívida. Porém, o tal servo, lançando-lhes aos pés, fazia-lhe esta súplica: paciência comigo, eu te pagarei tudo. É bem isso que a gente vê, inclusive, até nos dias de hoje. Quer dizer, aquele que se acha aquele que está recebendo uma dívida, quando encontra com aquela pessoa que é o devedor, que não consegue pagar, ameaça, né? Então, Jesus conta essa história, que aquele que estava querendo receber ameaçou a pessoa e disse: vamos vender tudo, suas coisas, sua mulher, seus filhos. Naquela época de Jesus, as pessoas eram vendidas como escravos. Aqueles que não pagassem as suas dívidas corriam realmente esse risco. E aí ele suplica, diz a essa pessoa: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. Então o Senhor, compadecido daquele servo, deixou-o livre e perdoou-lhe a dívida. Certo? Então, ele ameaçou, a pessoa que devia ficou desesperado, se jogou nos pés dele e rogou, pediu, implorou, ele resolveu perdoar a dívida. E tendo saído, este servo encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Então, ele mesmo devia 10.000 talentos. 10.000 talentos era uma verdadeira fortuna para a época, tá?
10.000 talentos era um negócio assim, tipo 10.000 reais no mínimo. Era um dinheiro muito, muito alto. E aí ele saiu lá da reunião com o tal do senhor e na rua encontra com um companheiro que também devia dinheiro a ele. Só que devia muito menos, devia 100 dinheiros, como se fosse 100 reais. E lançando-lhe a mão à garganta, o asfixiava, dizendo-lhe: paga-me o que me deves. E o companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: tem paciência comigo que eu te satisfarei tudo. Quer dizer, aquele que estava naquela situação desesperadora, da mesma maneira como ele fez, estava fazendo com ele, estava pedindo clemência e pedindo que ele tivesse paciência. Ora, o que a gente supõe? Se ele mesmo já tinha recebido a indulgência daquele que ele estava devendo dinheiro, ele da mesma forma deveria ser indulgente para aquele que estava devendo dinheiro a ele. Mas será que foi isso que ele fez aqui na história? É isso que Jesus estava contando? Então vamos lá. Tem paciência comigo que eu te satisfarei tudo. Porém, ele não atendeu. Retirou-se e fez que o metessem na cadeia, até pagar a dívida. Porém, os outros servos, seus companheiros, vendo o que se passava, sentiram-no fortemente e foram dar parte a seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então, ele fez as coisas, inclusive, publicamente, porque as pessoas viram ele não ser indulgente e foram correndo contar para o Senhor que tinha perdoado as dívidas dele. Isso aí é bem comum, não é? De acontecer. Então, o fez vir seu senhor. Então, o chefe, o senhor, chamou ele e disse: servo mau, eu te perdoei toda a dívida, porque me vieste rogar isso. Não devias tu logo compadecer-te igualmente do teu companheiro, assim como também eu me compadeci de ti? E cheio de cólera, quer dizer de raiva, mandou o seu senhor que o entregassem aos algozes, até pagar toda a dívida. Assim também vos tratará meu Pai Celestial, se não perdoardes no íntimo de vossos corações aquilo que vos tenham feito vosso irmão. Mateus, capítulo 18, versículo de 23 a 35. Bela história, não? E aí a espiritualidade vem em nossa ajuda, falando e nos esclarecendo um pouquinho a respeito dessas máximas. Amar ao próximo como a si mesmo, fazer aos outros como quereríamos que nos fizessem, eis a expressão mais completa da caridade, porque ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter, nesse caso, guia mais seguro do que tomando como medida do que se deve fazer aos outros, o que se deseja para si mesmo. Com que direito exigiríamos de nossos semelhantes melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento do que lhe damos? A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens as tomarem como normas de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar a paz, a justiça entre todos. Não haverá mais ódios nem dissensões, mas união, concórdia e mútua benevolência. E se nós pudéssemos fazer um resumão do Evangelho de Jesus, seria justamente essa máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E nesse caso, do jeito que as coisas andam ultimamente,
O que temos nós feito em favor daquele que necessita? Vamos pensar nisso até o nosso próximo Evangelho. Vamos sentando confortavelmente em nossos lugares, agradecendo as equipes queridas que nos acompanharam até agora, pedindo que eles fluidifiquem a água de nossa jarra conforme as nossas necessidades. Vamos agradecendo imensamente. E a melhor maneira de agradecer é abrindo os nossos corações e vibrando em favor do bem universal, pela paz no planeta Terra, pelo Brasil para que seja a pátria do Evangelho, pelo Evangelho do Mestre Jesus como norma de conduta em cada lar e em cada coração. Vamos abrindo bem os nossos corações como um farol de luz, como o sol do meio-dia dourado. Essa luz invade toda a nossa casa, beneficiando todos aqueles que estão aqui conosco. Expandindo ainda mais essa luminosidade dourada, invade todo o prédio onde moramos, beneficiando todos os nossos vizinhos. Expandindo ainda mais essa luminosidade, vamos vendo a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Vamos vendo o nosso país de norte a sul, banhado por essa luz dourada. E vamos rogando a Ismael que canalize parte dessa luminosidade ao coração de todos os governantes, para que possam ter boas resoluções ao povo sofrido e necessitado. Expandindo ainda mais essa luminosidade, vamos vendo a América do Sul, América Central, América do Norte, África, Europa, Ásia, Oceania, polos Norte e Sul. Vamos vendo a Terra inteiramente banhada por essa luz dourada e divina. Ela vai transmutando num violeta dourado e prata. Esse violeta é bactericida e antiviral. Vamos rogando nesse instante a espiritualidade maior, a cura. A cura para essa humanidade tão doente. A cura de corpos, mentes e espíritos. Que possamos pensar no outro com o mesmo amor com que pensamos em nós mesmos. Essa luz se transmuta novamente num verde bem clarinho e vai ficando aí como um curativo sobre toda a terra, até o nosso próximo Evangelho. E agradecendo mais uma vez a companhia amorosa de todos, vamos dando por encerrada essa tarefa com a prece de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.
Obrigada mais uma vez por ter nos acompanhado. Eu peço que vocês deem um like no nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal e estaremos aqui amanhã no mesmo horário, se Deus quiser, e Ele certamente há de querer.